Bom dia, Igreja Batista de Imbitiba. Alegria poder estar com você novamente nessa live. Domingo, dia 10 de janeiro de 2021, né? Viramos a página, já começamos a nossa carreira nesse ano cheio de expectativas. E o domingo está lindo hoje aqui na nossa cidade, Macaé, Rio das Ostras, circunvizinhança, abriu aí com bastante sol e a cidade está bem cheia, né? Então, um aviso para você continuar se protegendo, tomando cuidado com o coronavírus, porque ele está mais solto do que nunca. As notícias que chegam para nós a cada dia são realmente assim, alarmantes. Estou perdendo pessoas, conhecidos meus, que nem dá dando tempo de receber a notícia. Quando a notícia vem, já passou, já teve o funeral e ninguém não deu nem tempo de comunicar. Então, eu quero aproveitar essa conversa, nessa manhã, para lembrar você, meu irmão querido, Igreja Batista de Imbitiba, continue usando todos os meios de proteção, se excluindo de atividades que tenha muita gente, associação com muitas pessoas, seja o aniversário mais simples do seu filho mais tenro. O que a gente tem visto é que até nesses pequenos encontros, poucos encontros, estamos colocando em risco a saúde da nossa família. A última pessoa que perdi, a notícia que tive, que um netinho, né, que foi visitar a vovó, acabou levando o vírus e a pessoa foi a óbito. Cantou comigo no coral, gente que nós tínhamos assim, bastante apreço. Então, eu quero renovar o meu alerta para a Igreja Batista de Imbitiba, para você que segue a nossa programação, para se cuidar o máximo possível, tá certo? Então, muito bem-vindo a essa transmissão. O texto da nossa reflexão nessa manhã, ele se encontra na carta de Tiago à igreja. Inclusive, aproveito para fazer logo merchandising, né? A Igreja Batista de Imbitiba, ela está estudando toda a carta de Tiago à igreja, uma carta de evangelho prático, né? E que às vezes nos constrange pela forma em que nós conduzimos aí a nossa vida, algumas práticas, né, que devemos dar sempre uma revisão na nossa caminhada cristã. E Tiago, ele traz a discussão, a reflexão, né, e também a meditações, coisas práticas da igreja para a nossa vida, que não pode faltar, não. A gente tem que estar sempre voltando a esses pontos para ir nos exercitando e melhorando a nossa caminhada e a nossa vida cristã. Hoje, então, Tiago capítulo 2, e vou ler o verso 17, vai ser o ponto base dos nossos pensamentos devocionais dessa manhã. Tiago 2,17, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Repito, assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Então, sobre essa advertência do pastor Tiago à igreja, hoje a Igreja Batista de Imbitiba, né, e a Igreja Universal, séculos dos séculos, nós vamos fazer a nossa devocional dessa manhã. Antes, como é do nosso costume, né, e gostamos de louvar assim, a nossa ministra de música, a irmã Sônia, vai trazer uns louvores para o nosso enlevo espiritual. Você pode louvar com ela aí e voltamos aqui para nossa conversa. Até já. Bom dia, irmãos. Vamos louvar juntos? Número 401 do HCC, logo de manhã. Logo de manhã
isso tudo que falou no hino, que isso seja verdade na nossa vida, que busquemos isso para a nossa vida. Agora o próximo louvor é Graças Dou. Ele é o número 411 do HCC também. E quando eu estava louvando o Senhor com esse hino aqui em casa, eu me lembrei desse versículo que está em 1 Tessalonicenses 5, 18. E tantos versículos na Bíblia, e na quarta-feira no culto de oração o irmão leu exatamente esse versículo, mas eu já tinha reservado ele hoje pra gente. Então eu vou repetir: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, irmãos, se quarta-feira foi lido esse versículo para a igreja, se hoje está sendo lido esse versículo para a igreja, Deus quer falar com você através desse versículo. Então, medite nesse versículo. Então, vamos agradecer a Deus, vamos louvar juntos, dando graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, então vamos à nossa devocional de hoje. Como já disse, dia 10 de janeiro de 2021. Uma semana se abre para a gente aí, se abre de forma bonita, né, ensolarada, e espero que possamos vivê-la da melhor maneira possível. Vamos às instruções, então, do pastor Tiago para a sua igreja, para mim e para você. A fé sem obras é morta. Primeira coisa que devo comentar é a respeito da questão da teologia, né? Porque sabemos, nós que aceitamos o Evangelho e cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, essa mensagem do Evangelho entrou na nossa alma, no nosso coração, sabemos que o apóstolo Paulo se esmerou em transmitir para você e para mim e para a igreja, pelos séculos dos séculos, que a salvação é pela fé, né? É um mistério, a salvação da fé, conversão, e nada mais substitui esse ato individual, singular do homem para com Deus, né? Deus único, Deus trino, Jesus Cristo, nosso Salvador.
Mas aí Tiago vem e acrescenta alguma coisa nesse conteúdo, assim, quase que dizendo assim, não é necessário só a fé, não. Não é só a fé para a salvação. A salvação também precisa de obras. Olha, não deixa de ser uma verdade, né? E também não dá para a gente dividir assim, eu sou a favor de quem? Sou a favor de Paulo, que diz que a salvação é pela fé unicamente, exclusivamente, ou eu sou do time do Tiago, que diz, não, além da fé, tem que ter alguma obra para justificar a minha salvação. Assim, acho que não dá para dividir time, não, porque o Espírito Santo que soprou no ouvido de Paulo, né, e também no ouvido de Tiago, foi o mesmo, e não há contradição bíblica, né? Não há antagonismo aqui. Aqui é uma soma de entendimentos que se acrescentam naturalmente para como você lê o Evangelho de carreirinha, sabe que há uma estrutura de fé e naturalmente, como você está maduro na fé, você vai construindo a sua vida com Jesus Cristo, você realmente se convence disso. Tiago está muito certo. O apóstolo Paulo foi perfeito ainda, né? Olhando para o lado do apóstolo Paulo, diz assim, como que uma obra vai justificar a salvação? Essa é a grande discussão, né? Eu conheci muitas pessoas na minha vida profissional, eu tive a oportunidade de lidar com muita gente rica, né? Trabalhei em bancos importantes e tinha contato com gente muito rica. E nessa administração, a gente não dá para negar e observar, né? Pessoas ricas e boas, né? Um coração bom, a parte da riqueza aplicada na obra de beneficência, né? Isso, eu comentei até outro dia, as empresas já incorporaram isso, as próprias organizações, CNPJs, né? Não por bondade, mas por métrica, para ganhar pontos, para ser uma empresa de referência, estimulam os seus funcionários a fazerem beneficência, visitar orfanatos, casa de idosos e fazer melhorias no bairro de toda forma, sei lá, contribuir para o bem social, né? E isso, aquela empresa ganha ponto, ganha métricas e acaba podendo participar de concorrências e ser mais conhecida. Isso é feito assim economicamente. Mas eu conheci muitas pessoas que, individualmente no seu coração, por terem muito dinheiro, pegavam parte desses valores e aplicavam em obras de beneficência, coisa pura do coração. E aí a grande questão é essa pessoa boa que dá comida a quem está com fome, dá roupa para quem está com frio, essa pessoa que faz isso, por acaso ela não tem um quinhão para a sua salvação? Isso não conta, não vale? Obviamente que vale. É o que Tiago está dizendo aqui na sua carta. A fé sem obras é morta, né? Então, tudo isso vale. A beneficência é necessária. E o que eu diria, eu faria a conexão das duas posições teológicas, né? Daqueles que pensam que há algum antagonismo aqui entre Paulo e Tiago, não há, é que aquela fé que Paulo diz que o homem recebe na sua conversão, quando o Espírito toma conta da sua vida, ela vai fazer com que você produza obras boas. Produza naturalmente, é uma coisa que vem naturalmente na vida do cristão. Também acontece aquelas coisas que não são naturais, né? Que o texto também explora, nos faz pensar nisso, nessas obras, né? Às vezes, você conhece uma pessoa, ela diz, me converti na igreja e tal. E daquele dia em diante, você só vê aquela pessoa de terno e gravata, e, assim, mudou no trato com você, ele trata com você agora como se você fosse uma pessoa estranha, diferente, e ele tem um novo grupo que ele está associado, e o que vale são aquelas coisas que eles fazem lá, naquela religião, naquele jeito, naquela coisa. Falando de religião, né? Então, o homem agora tem uma roupa que o identifica, ele fala de um jeito, ele tem palavras novas que o identificam, porque agora ele é uma nova pessoa, uma nova criatura. E as roupas também, né? Falei da roupa do terno e gravata, no caso das mulheres, os vestidos, né? Eu conheci até famílias, assim, não é crítica, não, é só para mostrar uma face
dessa coisa que está implícita no nosso texto. A fé sem obras é morta. Dessas obras que surgem a respeito de pessoas que aderem a uma religião e mudam a sua vida. Conheci uma família, a gente mora perto da praia, e quando eles iam na praia, todo mundo tomava banho de roupa. Já viu a mulher tomando banho com vestido, o homem tomando banho de calça comprida? Assim, era um negócio assim, mais estranho. Mas por que eles fazem isso? Porque aquela comunidade religiosa tinha essa prática. A pessoa não ia botar um biquíni, um maiô, um escândalo. Né? Então, eu quero falar assim, Tiago está falando, e traz à mente essa religiosidade estética, que a gente vê de todo lado, de todo jeito. Né? Isso é muito ruim, essa religiosidade estética, essa fé, né, que produz comportamentos que não dignificam o evangelho, na verdade, causa até repúdio em certas situações, porque não é conveniente. Não é? Por outro lado, nós vemos pessoas que são tão arraigadas na fé que eles dizem, Jesus Cristo morreu por mim, Jesus Cristo morreu por todos, né? Jesus Cristo entregou sua vida por todos. Obviamente, isso é uma verdade absoluta. Então, morreu por mim também. E todos os meus pecados são perdoados em Jesus, dessa forma. Então, esse homem está tão firme nessa fé que ele chega a frequentar até a Casa da Luz Vermelha, sem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma. Nos seus negócios, né? A gente já viu pela televisão, né? Viu pela televisão. Espúrio, assim, terrível. O cara orando, Senhor, recebeu uma mala de propina, né? E aí o negócio foi gravado, né? E aí foi exposto para toda a sociedade, o cara recebendo uma mala de propina. E aí, Senhor, obrigado, orando por aquela mala de propina, agradecendo a Deus. Isso foi um vexame absoluto. Então, tipo de fé. Né? Tiago está falando assim, qual é a sua fé? Como é que está você aí, meu irmão? A fé sem obras. Então, como é que andam as suas obras? Você, de alguma forma, está envolvido em alguma obra boa, beneficente, alguma obra que leve o evangelho às pessoas, ou uma obra direta, né, que você possa dar alimento a alguém ou vestir alguém? Assim, não precisa ir muito longe, não. As coisas são próximas, dentro da nossa própria comunidade, pertinho de nós. Como anda a sua vida, né, de fé e prática nesse momento? Então, Tiago ele traz esse pensamento, né? A fé sem obra é morta. Ou seja, falando da hipocrisia da fé. É isso, se a gente for resumir aqui. O ponto nevrálgico disso é a hipocrisia da fé. Ele vai dizer assim, poxa, se alguém bate na tua porta, né, um vizinho, uma situação que chega ao teu conhecimento, bater a tua porta, mas uma situação que chega ao teu conhecimento que há uma necessidade, e você sabe que você pode suprir essa necessidade. Está na tua mão suprir essa necessidade. Você não buscou informação, então, mas ela chegou na sua porta, chegou aos seus ouvidos. Olha, uma família está precisando de ou surgiu essa questão, então, e você pode fazer alguma coisa. E você simplesmente não faz. Então, esse aí é um pecado, né? Acusado por Tiago. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você se negou a ser operante, colocar sua fé em prática, você cometeu pecado. Isso aí, tudo, Tiago vai colocar na nossa mente, no nosso coração, que é hipocrisia, né? Aquela religião hipócrita. Isso aí é terrível. Então, até aqui pensei, aquele que se converteu e agora está numa religião que tem práticas assim estéticas para agradar a Deus, obviamente, tá obedecendo, né, as ordens daquele grupo religioso, daquela modus operandi. O outro que não tem vínculo específico com a igreja de número nem com Deus, mas ele conhece as escrituras. Não, Jesus Cristo morreu por todo mundo, morreu por mim também, meus pecados estão perdoados. E ele, então, ele engana no peso, no negócio ele é fraudulento, ele recebe propina, ele vai à casa da Luz Vermelha, ele está ali, eu posso fazer qualquer coisa. Está num extremo, outro extremo. Né? E Tiago vai acusando isso aqui, né? Hipocrisia na religião. A fé sem obras é completamente morta. Ele traz alguns exemplos para justificar essa palavra, né? As obras que produzem alguma coisa diante de Deus. Eu sempre digo que a beneficência é uma das coisas muito importantes. Jesus Cristo nunca se negou a abençoar um indivíduo, uma comunidade,
sempre que houve uma necessidade, nunca se furtou, nunca deu um passo atrás nesse aspecto, né? Fossem doenças, fossem fome, a gente viu situações de alimentar multidões ali, momento específico, endemoniados, onde havia uma necessidade da carne material, Jesus Cristo atuou e nos ensinou, né? E quantas organizações, quantos hospitais, tudo por conta do legado que o Nosso Senhor deixou, né? Hospitais samaritanos, né? Casas de saúde, São João Batista, Hospital Pedro, né? Tudo por causa do Evangelho. Obviamente, a misericórdia, a bondade e essa ação que a fé produz no cristão abençoa e supre muitas necessidades. É isso que Tiago está falando, né? Aquela religião, aquela vida prática que vai realmente trazer uma bênção para outra pessoa e fazer com que você seja identificado como alguém que tem parte realmente no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tem parte com o reino de Deus. Eu gosto muito de Provérbios, Provérbios 27, 2. Né? Eu gosto muito, eu repito muitas vezes essa palavra, primeiro para mim mesmo, né? Que diz assim, a respeito dessas questões que o Tiago está falando assim, você que diz que é do reino e você não tem obras para provar que você realmente é do reino, então a sua fé é morta. Né? Então eu gosto muito desse provérbio 27, 2, ele diz assim, seja outro o que te louve, que fale bem de você, e não a tua própria boca. Olha que coisa bacana, né? Você pergunta, como é que o pastor Marcos Trindade visto pelo próximo dele, onde ele anda na comunidade dele, né? Que legado, que testemunho esse pastor dá na sua comunidade. Agora é para você. O que as pessoas comentam a respeito da sua vida no Evangelho? Eles louvam você ou quando comentam a respeito de você, vem aquele sorrisinho assim no canto da boca? Ah, aquele ali é famoso, ó. E como a gente ouve, né? Gente já muito velhaco de igreja, né? Aí faz um comentário, não, aquele irmão ali, não, é assim, assado. Outro dia eu tive uma dificuldade com uma pessoa e aí fui procurar conversar com o pastor ali daquela região, né? Eu não era de lá, mas fui conversar com o pastor. Eu falei assim, puxa, tive uma dificuldade com o fulano, aí disse o nome da pessoa. E, poxa, me tratou dessa forma, achei tão estranho, disse que ele faz parte da igreja, eu fiquei realmente muito sentido. Mas deixei a coisa para lá e me calei. Aí o pastor virou-se para mim e falou assim, meu irmão, aquilo é um diabo. eu levei um super... Caramba! Eu falei, o cara me fez tão mal. Eu fui comentar com o pastor ali da região, o pastor disse assim, aquilo é um... Ele nem falou, nem se referiu à pessoa com nome, ou seja, a obra que aquele homem produzia, as coisas que ele fazia, né? E o pouquinho contato que eu tive com ele, eu percebi realmente o que estava no coração daquele homem. E ele era uma das pessoas da religiosidade ali, local. E o pastor falou isso para mim. Até hoje eu me lembro, ficou assim, assustado. Mas eu quero falar de você. Como que as pessoas comentam sobre a sua vida? Né? A partir desse comentário e da instrução de Tiago. Né? A fé sem obras é morta. Como que as suas obras mostram para as pessoas que você realmente vive o evangelho de verdade? Que você louva o Senhor Jesus Cristo com a sua vida. Você paga o preço. Você honra, né, a sua palavra, você não engana nos negócios, você é um cristão a toda prova, luta por isso. E se você erra, você se arrepende, você chora ainda e você se humilha diante de Deus. Você ora, você lê a palavra, você medita na palavra. Né? O que a gente está vendo muito hoje aí é gente que está com a palavra o tempo todo diante dos seus olhos, dos seus ouvidos, mas não há um minuto de reflexão. A palavra não tem efeito, é vazia. Vamos lá, a fé sem obra, morta. Então, o importante é que, mesmo que você pegue um versículo da Escritura, né, e
rumine sobre ele. Eu vi uma explicação sobre o que é meditar na palavra, receber a palavra, realmente deixar a palavra entrar no coração. A palavra no original, né? Meditar seria ruminar. E aí o pregador foi muito hábil, eu gostei muito. Ele disse, é como o animal, né? A vaca, que tem um sistema digestivo ruminante, né? Então ele disse assim, aquela vaquinha foi lá no brejo tal e comeu um pouquinho de grama lá e jogou para dentro. Depois ele foi lá no alto do morro, comeu um pouquinho de grama lá e jogou para dentro. Aí, no final da tarde, aquela vaquinha deitou lá no pasto, embaixo de uma sombra de árvore, e aquela vaquinha está lá, e você vê que ela fica mastigando. Aí ela joga aquela grama de volta para a boca, né? Porque esse é o sistema de ruminação do animal. Vai mastigando mais, né? E aí joga aquela grama de volta para a boca, começa a mastigar, aí ele começa a mastigar, e aí o pregador diz assim, essa graminha aqui, eu lembro o gostinho dela, foi aquela que eu comi lá no brejo e tal. Aí, assim, ele trazendo essa, aí joga outro bolo de grama para a boca de novo, mastiga, essa aqui é aquela graminha que eu peguei lá na montanha, lá no morro. Então, assim, receber uma palavra, menor que seja o versículo, mas você fazer aquilo entrar na sua alma, querer praticar aquilo, viver aquilo acusar você, para que você possa se voltar diante do seu Senhor. Quanto tempo que você não se ajoelha diante de Deus? Não, estou falando sério. Estou falando para você, Igreja Batista de Mitiba. Meu irmão, me segue aqui. Quanto tempo você não faz uma oração ajoelhado? Estou falando sério. Quanto tempo você não faz uma oração ajoelhado? Sim, porque eu não prego isso, não sou desse tipo de pastor, né? Estético, não sou. Mas eu digo, o crente precisa fazer umas orações ajoelhadas, parar diante de Deus, colocar o joelho, porque essa genuflexão, né, é uma humilhação, é ruim para qualquer pessoa ficar de joelhos. A pior posição que tem para o corpo humano é ficar de joelhos, né? Incômodo. É humilhação total, você colocar diante de Deus. Mas isso tem que estar na alma, né? Mas talvez que esse desejo, essa coisa do evangelho verdadeiro já não está fazendo muito efeito em nós, não tem botado a gente muito de joelho, não. Fé sem obra, né? Fé que não tem resultado para dentro de nós, né? Então, assim, só para trazer alguma alegoria, alguma explicação dessa vida verdadeira, fiel, né? Uma fé que tem obras, uma fé que junta a palavra de Paulo com a palavra de Tiago, a fé salvadora que produz coisas, né? A árvore que Jesus quis, a árvore tem que dar bons frutos, a árvore tem que produzir frutos, não pode enganar, ter aparência de bonita, aí não ter figo nenhum, né? E Jesus usou até a parábola para dizer, aquela árvore estava lá plantada numa vinha, mas cada vez que ia lá olhar, não tinha figo, não tinha nada. Assim, manda corta aquela árvore, não presta para nada. E aí o funcionário, o agricultor, né? o pregador, o pastor, ele diz assim, não, senhor, deixa eu estercar mais um pouco, mais um ano, eu vou mexer com a terra, vou estercar essa árvore, e eu tenho certeza que ela vai dar fruto, senhor. Deixa mais um ano, não corta agora não. Né? Então essa é a nossa função. Esse é o Tiago falando, pastor Tiago falando para mim, para você, para a igreja. Né? A fé sem obra é morta. Nós temos que dar frutos, e temos que dar frutos bons no tempo oportuno. Né? Assim, nessa questão do homem, que está sendo muito trazida à reflexão, a questão da honestidade do cristão, a questão da vida pia, correta, reta, né? A vida reta, está tão difícil você encontrar padrões assim, que você possa se esmerar, que alguém possa ser um modelo, né? Como o apóstolo Paulo diz, seja meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, querer fazer as coisas boas, as coisas retas e perfeitas que Jesus Cristo produziu. Então, nessa questão de enganar o próximo, não é? Assim, ver o próximo em necessidade e não fazer nada, não dar comida, não dar roupa, só dizer assim, Deus te abençoe, vou orar por você, estou orando por você, e não ter ação nenhuma, não ter movimento na alma, não movimentar nada. Isso é um ridículo da fé, é uma hipocrisia total. Então, eu falei outro dia numa mensagem a respeito do homem que se converteu,
e trabalhava com venda de automóvel. Falei que os maiores enganadores que tem no comércio é o vendedor de automóvel. Eu falei que esvaziava os pneus para o carro não fazer barulho. Então, falei também do eletricista, né? O cara que consertava a televisão, e aí aquela coisa de televisão cheia de válvulas. Poxa, uma televisão queimada numa casa é o caos naquela casa, né? Não podia ficar sem a televisão. E até hoje é assim, né? Mas aquele dia tinha válvulas para consertar. Aí o cara chegava lá, não era nada, só trocar uma válvula. E o cara ficava mexendo ali 1 hora a televisão, desmontava a coisa, só para poder cobrar mais. E aí disse como converteu, como que ele mudou, se era a válvula, trocava a válvula, se era o fusível, trocava o fusível. E aquele homem ganhou uma clientela que ele não conseguia mais parar de trabalhar. Não precisava ganhar muito com um só. Ele, naturalmente, agradava a Deus e agradava as pessoas. Mas aí eu peguei esse outro dia e aconteceu comigo. Eu estava com um problema aqui em casa com o ar-condicionado e não conseguia ninguém. Cada pessoa, eu trouxe 5 pessoas mais ou menos aqui, técnicos. Cada um que chegava, uns demoravam 3 dias para vir, porque não sei o que acontece com o pessoal conserta ar-condicionado. Se você quer uma boa dica e você está aí procurando uma área de trabalho, eu digo assim, aprende a consertar ar-condicionado, instalar ar-condicionado e consertar ar-condicionado. É um negócio do futuro, você vai ganhar muito dinheiro, principalmente se você for honesto. Então, eu trouxe aqui muitas pessoas. E cada um chegava, esse ar-condicionado não presta mais, essa placa aí está condenada, só a placa vale o preço do ar-condicionado, não vale a pena consertar. E cada um ratificava o que o outro falava. E no meu coração não está satisfeito. Um ar-condicionado bom, aquela carcaça ainda preservada, nem mostrava desgaste. Um aparelho muito bom que serviu tanto tempo. Mas não é possível. Ele só não está refrigerando, mas toda a máquina funcionando. Eu pensei até que fosse problema do gás. Não era. Era a placa. Todos convergiram para uma questão. Essa placa está ruim. E então eu consegui uma pessoa. O moço veio. O moço simples chegou. E quando ele chegou no horário do almoço, eu falei, o senhor quer almoçar com a gente? Sempre assim a gente faz assim, né? Você quer almoçar com a gente? Ele não conhecia o homem, então, o moço. Não, eu trouxe minha comida. Ele realmente trouxe uma marmitinha dele, tinha comida dele lá. E aí o pessoal aqui, para não parar na primeira ação de bondade, disse, o senhor quer que a gente esquente para o senhor? Não, tá tudo certo, eu resolvo ali. Um homem que tinha a vida dele definida. E foi lá e começou a trabalhar. Isso, estamos falando de 1 hora da tarde. 6 horas da noite. Né? A gente já estava lá, ele em cima da escada, subindo e descendo, a torre do lado de fora do prédio, e mexia numa coisa, trocava aqui. A gente juntou ali um entendimento e ele conseguiu botar aquele ar-condicionado para funcionar. Que maravilha! Foi bom demais, e com esse calor que está fazendo. Eu falei eu tinha fé que ia resolver isso, tinha razão, que dava para consertar, que dava para fazer o que eu pensei que dava para fazer. E o moço veio, suportou ali quase assim, 5 horas de trabalho. E eu falei assim, puxa, a vida ele conseguiu resolver, né? Mas agora eu vou ter que pagar o preço, né? Quanto vai ser? Porque os outros falaram assim, não, tem que comprar um ar-condicionado novo. Não, essa placa aí vai ser mais de R$1.000. Não vale a pena consertar, não. Tem que comprar um ar-condicionado novo. Aí eu falei, então, ele terminou, guardou as ferramentas. Eu falei, e aí, meu amigo, qual é o meu prejuízo? Né? A gente fala assim, qual é o prejuízo? Ele me cobrou o valor de uma diária dele. 100 e poucos reais, irmãos. Eu falei assim, não acredito que eu estou lidando com uma pessoa dessa. A minha esposa olhou para mim, olhei para ela. Eu não acredito. O cara trabalhou ali para mim 5 horas. E ele cobra a diária dele R$120. Honesto. Obviamente, eu remunerei mais do que ele me pediu. A gorjeta, né? Eu costumo até dizer que a gorjeta tem que ser dada antes. Né? Quando você vai fazer um pequeno serviço e tal, você costuma dar a gorjeta antes que você vai alavancar o serviço que você vai receber. Né? A gorjeta eu aprendi que tem que ser dada antes. Mas ali não dava, porque nem sabia o que ia acontecer, se ele realmente fazia o serviço. 5 já tinham passado e não voltaram, não trouxeram solução nenhuma. E o último que viria, e só para acrescentar,
teve um que estava marcado de vir naquele dia. Foi até um problema. Eu falei, meu Deus, agora vieram 2 no mesmo dia. Como é que vai ser se o outro bater na porta? O outro já está lá em cima na escada. Aquele que marcou que vinha dar autorizado não veio. E até hoje não ligou para dizer por que não veio. Nenhum recado. Simplesmente, assim, banalizando o serviço dele. Mas esse moço me conquistou. Agora sou cliente dele. Estou fazendo campanha para ele. Já falei para o meu cunhado. Falei assim, ó, se quiser instalar ar-condicionado, montar qualquer coisa de ar-condicionado, eu conheço uma pessoa que entende do negócio e é honesta. Pode chamar, que eu boto minha mão no fogo. O moço me conquistou. Ganhou o dinheiro dele, ganhou mais do que deveria, do que devia, né? Porque eu tive que ser generoso, não dá para negar. E agora ele está na minha agenda, e de qualquer pessoa. Eu tenho certeza que eu produzo para ele pelo menos uns 10 novos clientes. Uns 10 novos clientes. Tenho certeza. Mas, assim, a fé que é vista na prática. E o moço era religioso, quero dizer isso. O moço era religioso. Perguntei, religioso. Temente a Deus, né? Então, essa fé que leva a esse movimento de outras pessoas louvarem você, terem prazer de conviver com você, isso é a essência do Evangelho. O Tiago está gritando isso, a palavra de Deus para nós hoje. Olha, a fé que não tem boas obras, ela é morta em si mesma. Não existe a fé autêntica que não gere bons frutos. Não existe uma árvore boa que não produza bons frutos. Essa é a coisa natural da vida cristã. E eu espero que o Senhor nos abençoe nessa nova semana, né? Motivando o nosso coração para que nós possamos colocar a nossa fé simples, humilde, em boa prática, onde nós passarmos essa semana, onde colocarmos os nossos pés, para onde virarmos os nossos olhos, para onde a nossa boca emitir um som, com as pessoas que vão se comunicar conosco, onde nós estivermos, que a nossa fé possa gerar boas obras, possa gerar bênção para a comunidade e para o reino de Deus. E quem sabe, a partir disso, né, ao invés de, como os fariseus ficavam ali na porta, né, como dizem as Escrituras, eles não entram e ficam na porta e não deixam ninguém entrar. E isso é o que acontece. A maioria dessa cristandade estética que a gente tem visto por aí são esses fariseus modernos, né? E as pessoas olham para eles, o procedimento deles, as coisas que eles falam, as coisas que eles praticam, e eles ficam horrorizados. Ninguém quer participar daquela igreja onde aquela pessoa tem o seu nome lá, onde não sabe aquela pessoa de lá. Isso é terrível para o Evangelho. Que o Senhor nos livre disso, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e nós sejamos aqueles homens que vão viver a fé simples, pura e agradável, que vai abrir e escancarar o reino de Deus para que muitas pessoas queiram participar dele. Seja você uma bênção. Deus abençoe você. Que essa palavra do pastor Tiago fique na minha alma, no meu coração, mas também que elas que foram produzidas pela minha boca penetre também aí na sua vida, né? Fique na sua alma e no seu coração também. Uma boa semana para você e Jesus nos abençoe. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. É o primeiro dia da semana, primeiro culto da semana, primeiro encontro com a palavra. Que seja restauradora, transformadora na nossa vida, na nossa alma. Vamos orar. Senhor Deus, que a tua palavra tenha bom efeito sobre a nossa vida. Ó Deus, o meu ouvinte aqui desse momento, que está na live comigo, aqueles que vão assistir aí no tempo e no espaço, que a tua boa palavra possa realmente trazer transformações, que haja meditação nas coisas que foram ditas, pensadas, das formas mais simples que foram ditas, mas que possam produzir pelo teu Espírito aquilo que o Senhor deseja para cada um desses que ouvir a tua palavra. É o meu desejo, a minha oração, a começar em mim, e eu agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Até mais à noite. Hoje transmitimos às 19 horas o nosso culto vespertino. Espero que você possa estar conosco também. E Deus te abençoe. Até lá.